Mas você pode falar para mim hoje assim: mas Altomir, eu passei por um problema tão grande, e eu orei e eu não consegui resposta. E eu tenho certeza que aquela prova que eu passei foi Deus falando comigo. Deus enviou aquela prova para me aperfeiçoar, para me ensinar alguma coisa. Porque se Ele quisesse ter me livrado, Ele me livraria. Mas eu estou passando por isso porque é vontade de Deus, e etc, etc, etc. Sabe, eu já ouvi vários tipos de desculpa de pessoas que estão na igreja, mas não vivem a palavra de Deus, ou por negligência, ou por falta de conhecimento, e acabam botando a culpa em Deus pelos problemas da sua vida. Quantos se lembram daquela passagem muito conhecida do Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35, que fala que Jesus acalmou a tempestade? Você se lembra dessa passagem? No versículo 35 está escrito assim: naquele dia, quando já era tarde, Jesus falou: passemos para o outro lado. Sabe, essa foi a palavra de Deus, porque tudo que Jesus falava era a palavra do Pai. E Jesus falou: passemos para o outro lado. Os discípulos então obedeceram a palavra de Deus, entraram no barco, todo mundo entrou no barco e começaram a atravessar aquele mar. E diz a palavra de Deus que no meio do trajeto se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que o barco já estava se enchendo de água. A Bíblia diz, porém, que Jesus estava dormindo na polpa, com a cabeça em cima de um travesseiro. Sabe, eu quero que você veja isso. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque eles estavam obedecendo a palavra de Jesus. E bem no meio do trajeto, daquela palavra de Deus, do que Deus mandou eles fazerem, eles passaram por uma tempestade imensa. Eu quero que você se lembre que a maioria desses homens, desses discípulos, eram pescadores, empresários do setor da pesca, estavam acostumados com o mar. E bem no meio do trajeto, obedecendo a palavra de Deus, passando para o outro lado, uma grande tempestade se levantou. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que a maioria dos cristãos hoje faz dentro da igreja. Eles começaram a gritar e a clamar: Senhor meu Deus, Mestre, você não liga porque eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E a maioria das pessoas, quando ficam agitadas assim, elas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus. E sabe o que elas começam a falar? Elas começam a falar que foi Deus que enviou esse problema para elas passarem, para elas poderem se aperfeiçoar e se voltar mais para Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Eu quero que você pense comigo por um momento, raciocine em linha com a palavra. Quem foi que repreendeu o vento e o mar? Com certeza a sua resposta é óbvia. Quem repreendeu o vento e o mar ali foi Jesus, o Filho de Deus. Deixa eu te fazer uma outra pergunta: quem foi que enviou aquela tempestade sobre os discípulos, sobre o próprio Jesus? A maioria das pessoas que estão me ouvindo agora pode pensar que foi Deus. Eu acho que foi Deus que mandou aquela tempestade lá para provar a fé deles. Mas deixa eu te falar uma coisa: se foi Deus que mandou aquela tempestade, e se foi Jesus que repreendeu aquela tempestade, então Jesus, o Filho, estava repreendendo as obras do Pai. Se foi Deus Pai que enviou a tempestade, e se foi Jesus, o Filho de Deus, que repreendeu a tempestade, então Jesus estava repreendendo uma obra do Pai. E Jesus, ele não faz isso, porque o próprio Senhor disse que tudo que eu faço, não sou eu quem faço, mas é o Pai que faz através de mim. A palavra que eu vos falo não é minha, mas é do Pai. Se fosse a vontade de Deus, se fosse Deus que mandou aquela tempestade, com certeza Jesus iria concordar com o Pai. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Jesus, ele se levantou e repreendeu aquilo. Quando você fala repreender, é a mesma coisa que você estiver falando assim: chega. Jesus não repreendeu as obras de Deus, porque não foi Deus que mandou a tempestade. Quem manda a tempestade na sua vida é um só, é o ladrão que veio para matar,
roubar e destruir. Ele se levanta contra a oposição à verdade. E qual era a verdade? A verdade naquele momento foi a palavra de Jesus que disse: passemos para o outro lado. Satanás sempre se opõe à palavra de Deus. Então, quando eles estavam obedecendo, Satanás se levantou contra. Mas eu quero que você saiba que os próprios discípulos tinham poder e autoridade para silenciar o mar, tinham poder e autoridade para passar para o outro lado. E da onde que veio esse poder e essa autoridade? Veio da palavra de Deus, aonde Jesus disse: passemos para o outro lado. Eles não precisariam ter acordado Jesus, eles eram responsáveis para obedecer e cumprir a palavra de Deus na vida deles. Mas eles não conseguiram, por quê? Porque eles se encheram de medo. Eles trocaram a palavra de Jesus pelo problema, pela visão e pela força do seu problema. Veja o que Jesus falou para eles: por que vocês estão tão tímidos? Será que vocês ainda não têm fé para crer na minha palavra? Jesus não passou a mão na cabeça deles. Fica aqui na minha igreja, nós vamos orar juntos, nós vamos buscar a Deus juntos, com certeza Deus vai fazer alguma coisa por você. Coitadinho, uma tempestade tão grande que você está passando na sua vida. Só Jesus. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou para eles assim: por que vocês não fizeram nada? Por que vocês estão tímidos? Por que vocês não conseguem crer ainda? Crer em quê? Na minha palavra. Porque se existe alguma palavra, alguma promessa de Deus para você, Jesus, ele fala sim. E ele espera que você diga amém. Eu vou passar para o outro lado.